Meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus continue na sua infinita misericórdia, nos abençoando, nos trazendo e nos dando da sua graça a cada instante. Nosso texto de hoje, Salmo 107, ele traz algumas questões e lendo algumas coisas e meditando, traz alguns textos traz aquele exemplo de que tipo de pessoas nós somos, daqueles que quando se pedem para perguntar, ou de repente não, que insiste ali, em, como que a gente pode dizer, insiste em achar o caminho por si só. E aí esse texto nos traz um pouco uma reflexão sobre Israel. Porque Israel por um tempo esteve assim, Israel por algum momento viveu dessa forma, perambulando pelo deserto, sem saber que direção tomar, rebelde contra Deus em muitos momentos, sem saber como lidar com as situações, sem saber como agir, diante de todas essas situações. Então aquela visão de que o povo estava vivendo em trevas. Mas a pergunta é, por que o povo estava vivendo em trevas? Por que o povo se estava passando por tanto sofrimento, por tantas situações? Era nada mais, nada menos do que consequência pelos seus atos. Consequências daquilo que o povo estava fazendo. E o que o povo fez? Nós nunca podemos esquecer do que Israel fez, de qual foi o motivo pelo qual Israel passou 40 anos no deserto, qual o motivo levou Israel ao cativeiro, quais os motivos que levaram Israel levou a acontecer tudo o que aconteceu com Israel. E o motivo é simples, o motivo é o fato de ter rejeitado a Deus. Porque não é simplesmente ter rejeitado os planos de Deus. Porque quando rejeitamos os planos de Deus, rejeitamos Deus. Quando rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos Deus. E era isso que o povo estava fazendo. Era essa a questão. E nesse salmo, é isso que o salmista traz. É essa questão. Olha o que a gente vê aqui no versículo 10. Diz assim, olha. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortais, aflitos, acorrentados. De versículo 11. Pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os rejeitou. Rejeitou a trabalhos pesados. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Por qual motivo? Porque se rebelaram. Versículo 13 continua. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontraram. Ele os tirou das trevas e da sombra mortais quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal e por suas maravilhas em favor do homem. Só o versículo 16 diz, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Então, o povo, o salmista está colocando o seguinte detalhe, que enquanto o povo desprezou Deus, rejeitou Deus, desobedeceu a Deus, Deus também o levou esse povo como cativeiro, ou também rejeitou esse povo, sujeitou esse povo a muitas situações, castigou Israel. Só que quando Israel entendeu isso e voltou e buscou ao Senhor, como diz, e clamou ao Senhor, que diz o versículo 13, na sua aflição clamaram ao Senhor. E diz, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Diz, clama a mim, responder-te-ei, pede, darei. A gente vai ver em muitos momentos Deus falando com o povo. Se vocês clamarem, se vocês voltarem para mim, não é a ideia de clamar, não é só pedir. A ideia de clamar não é só lamentar, a ideia de clamar a Deus é voltar para Deus. E quando o povo age dessa forma, o que acontece? Deus ouve o seu clamor. É o que o salmista diz, e Deus o salvou. Então, quando nós olhamos para o Salmo 107, que também se inicia, dê graça ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Por quê? Porque Deus tem agido com o seu povo. Porque Deus tem usado de misericórdia. Deus castigou o seu povo? Sim. Mas quando o seu povo clamou, quando o seu povo voltou, Deus também o resgatou, Deus também o salvou. Então, irmãos, às vezes queremos continuar em algumas situações. Não queremos, não, isso aqui dá para fazer do meu jeito, isso aqui dá para fazer de tal forma. Não. A nossa função e a nossa questão é e precisa ser sempre clamar ao Senhor. Então, que possamos nos refletir nesse texto, ler todo o texto aí de Salmo 107, analisar com carinho, com cuidado,
e realmente entender o que Deus quer das nossas vidas, mas perceber que Deus é o Deus que responde quando nós clamamos. É o Deus que fala conosco quando nós agimos. Então, que nós possamos pensar, analisar e desfrutar da sua palavra e viver baseado nela. Deus abençoe e fica com Deus.